Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Matheus Coelho, eu sou psicólogo e hoje eu venho conversar sobre um assunto muito importante. É sobre o medo de morrer. Vamos falar um pouquinho sobre a morte, mas não em aspectos filosóficos. Eu quero trazer aqui dicas científicas para você ser mais feliz e lidar com esse sintoma. Porque eu sei, se você passa por isso, você sabe como é ruim. Talvez não seja com você, mas você conheça alguém, seja um amigo, um familiar. Então as dicas aqui também serão úteis a você. Eu vou contar um caso de uma pessoa e depois eu vou ilustrar quais são os sintomas e como é um possível tratamento. Tá bom? Fique comigo no vídeo e acompanhe comigo a minha linha de raciocínio. Mas antes, inscreva-se aqui no canal para você receber as futuras notificações. Acione o sininho que o YouTube ele manda para você uma mensagem que eu acabei de postar. Assim você fica bem ciente das novidades aqui no canal, tá bom? A morte, ela é, em todas as culturas, um assunto muito difícil de ser tratado. É tanto que nós, aqui no Ocidente, criamos o Dia do Finados, para a gente comemorar o Dia dos Mortos, para a gente ir lá entregar flores. A gente criou um ritual para entender que aquele processo ele vai ser um processo menos dolorido. A gente enfeita ali com as tumbas e com os sepulcros, tudo para lidar com um objeto, a morte. Talvez você se pergunte, por que você tem medo de morrer? O que te aflige? O que de fato te incomoda? E essas perguntas são um tanto quanto abstratas e você não consegue encontrar de fato um porquê viver, não consegue encontrar um porquê se movimentar e um porquê continuar vivendo. E a história que eu gostaria de te contar é de uma pessoa chamada de Joana. É um fato realmente que aconteceu e eu atendi ela. Claramente eu alterei o nome dela por questões éticas de sigilo, mas eu vou contar aqui para você ilustrar e perceber se talvez acontece com você também. Joana, toda vez que ela deitava na cama para dormir, ela já não gostava do período noturno, porque ali na noite ela ficava revirando na cama e os seus pensamentos diziam que ela podia não acordar mais, que se ela adormecesse ela poderia passar mal e ninguém iria socorrer, uma vez que ela estava ali sozinha. Ela tinha medo de morrer sozinha e ao mesmo tempo ela tinha medo de perder seus filhos que já eram casados e ela olhava para aquela situação angustiada e isso tirava o sono dela e ela precisava tomar remédios para ela perder um pouco da consciência mesmo de ficar lidando com aqueles pensamentos e de fato poder descansar e viver o dia seguinte. Ela desenvolveu o medo de morrer. Ela só de pensar na morte, ela tinha certas angústias, trazia sensações no corpo. E agora eu quero te falar sobre os principais sintomas que as pessoas têm quando têm o medo de morrer. Quando elas entram em contato com qualquer coisa que simbolizam a morte, desde notícias, desde velórios, cemitérios ou propriamente o hospital, elas já se sentem ruim. É como se surgisse um frio na barriga, ela começa a sentir dores musculares, tremores nas mãos, é como se também tivesse a sensação que vai desmaiar. Pensa comigo, é muito ruim. Se você nunca passou por isso e está aqui nesse vídeo, conhece alguém, tente imaginar quão difícil deve ser viver com esse medo. E inclusive a ciência deu um medo para essa fobia. Por que ela é fobia? Porque ela é um medo irracional e ela é exagerado. E só pode ser considerado um medo na morte quando a pessoa começa a ter prejuízos na própria vida. Porque o medo da morte até então ele é normal. Todo mundo tem um pouco de medo da morte. E isso é o que nos mantém vivo. Porque se a gente não tivesse medo da morte, poderia andar aí 180 quilômetros em todo lugar. Mas não, o medo de morrer, de nos proteger e cuidar da nossa sobrevivência nos impede de fazer isso. Mas, quando esse medo está muito alto, aí ele nos impede de viver normalmente. Aí já não nos permite sair de casa mais, andar de carro, andar de avião, nos impede de sair sozinho ou vários pensamentos que acabam atrapalhando o nosso viver de forma saudável, tá bom? A ciência deu o nome de tanatofobia. Esse é um nome para pessoas que têm um medo exagerado de morrer. Tá bom, Matheus, eu entendi que a Joana passou por isso. Como que ela conseguiu vencer? Verdade, ela venceu? Sim, ela venceu. Eu vou te explicar o que aconteceu no tratamento, mas também quero te explicar um pouco mais dos sintomas. Além de tudo isso que eu já falei, o principal sintoma das pessoas que têm medo de morrer é
entrar em contato com coisas que eliciam a morte, ou seja, qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo, o fulano morreu, isso já gera nela uma certa angústia, ou o próprio fato de ficar pensando. Se ela pensa sobre a morte, isso gera angústia nela, provavelmente ela pode estar desenvolvendo ou já se enquadra dentro desse sintoma da fobia de morrer. Sabendo disso, agora quero conversar sobre as causas. As causas do medo de morrer não são simples, da mesma forma que dá de todas as fobias. Não há uma causa que você fala assim, achei, é essa daqui, tá aqui o motivo. Não é simples assim, porque é uma pessoa, e uma pessoa ele não é feito só de um dia, de um histórico, de um momento. São processos, são vários dias, são vários pensamentos e são vários sentimentos. Por isso que é um pouco complexo e para identificar de fato apenas na terapia. Mas alguns das principais causas são alguns traumas, algumas crenças que foram disfuncionais, principalmente na fase da infância, adolescência, que gerou isso na fase adulta, circunstâncias muito estressantes e também por ter passado já um período de vida que está um pouco dentro do trauma, muito difícil, a pessoa achou que ia morrer, mas não morreu, passou por um acidente muito sério e se viu próximo da morte, mas voltou e ela tem medo daquilo acontecer de novo. Então esses são os principais sintomas. Quando a gente fala de morte, só queria deixar claro que são dois tipos. Ou a pessoa tem medo dela morrer, e isso gera a questão de não saber para onde vai, ligado muito também à religião, medo de ir para o inferno, medo do castigo, medo de sofrer, medo dessa incerteza do desconhecido, ou o próprio medo da sua extinção. Ou seja, eu vou morrer, então quem vai cuidar dos meus filhos? O que vai acontecer comigo depois? A minha empresa, os meus familiares? Então esse é o medo de morrer. E o segundo é o medo de perder as pessoas amadas, de perder as pessoas importantes. Então quando eles imaginam isso, aí surge uma ansiedade de separação, uma ansiedade de abandono. Como vai ser a minha vida se eu perder fulano? Como vai ser a minha vida se eu perder ciclano? Eu não sei, eu perco o meu chão. Então só o fato da pessoa colocar essa dependência nessa pessoa, só de pensar perder ela, isso já gera angústia, isso já gera ansiedade e muito sofrimento. Tá bom? Partindo desse pressuposto, se você entendeu algumas questões da morte, como eu disse, esse não é um vídeo filosófico para a gente discutir sobre a morte, questões religiosas, não, mas questões científicas para você refletir. E agora é a parte mais importante, onde nós vamos conversar sobre algumas formas de tratamento. Antes de conversar e dar algumas dicas sobre tratamento, eu quero deixar aqui claro que essas dicas aqui não impedem e não substituem o acompanhamento de um profissional de psicologia e de psiquiatria. É importantíssimo você procurar, sobretudo se você está passando por esse medo e não vê alternativa de sair dele, se você está em quadro de depressão ou ataque de pânico. Por que depressão e ataque de pânico? Porque são os dois transtornos que mais geram o medo de morrer. Então, se você se enquadra ou se você está tendo prejuízos mesmo de continuar vivendo de forma saudável, procure um desses profissionais, não negligencie a sua vida, não negligencie a sua saúde mental. Ou se você é amigo de alguém que possui, vá lá e incentive ele, não julgue, tente levar ele para ele fazer esse acompanhamento. É importante você mostrar que está do lado dele, não que está apontando o dedo e tentando acusá-lo de que ele está pensando em coisa errada, que se ele pensar assim ele vai para o inferno. Não, este não é o momento de você acusar, mas de você ajudar. Partindo disso, vamos conversar aqui sobre algumas questões de tratamento. Você precisa entender que você precisa ressignificar crenças, essa primeira etapa. Você precisa se expor de forma gradativa, vou falar mais sobre isso, e você também pode participar de grupo de pessoas que têm este mesmo problema. Vou te dar uma dica de como você pode encontrar essas pessoas. Vamos falar desses três em forma sequencial. Primeiro, e eu acredito que é o mais importante, é você mudar as suas crenças, identificar. E como faz isso, Matheus? Talvez você se pergunte e eu vou te ajudar agora. Os nossos pensamentos surgem de forma involuntária, não é verdade? A gente não está deitado lá, vê um pensamento sem a gente querer, a gente está andando e surge aquele pensamento involuntário. Na psicologia cognitiva comportamental, a gente dá o nome de pensamentos automáticos, porque eles simplesmente surgem sem o nosso querer e sem a nossa vontade. Mas agora tudo começa a mudar quando você entende que você não é os seus pensamentos. Ou seja, se você deitou na cama e você acredita que você vai morrer, veio aqueles pensamentos. Agora, munido dessa informação que eu te dei,
Quando você identifica que os pensamentos que vêm na sua cabeça não são verdades, não significa que vai acontecer, ou seja, pensei que vou morrer, eu vou morrer? Não, eles são simplesmente processos mentais aprendidos que você aprendeu e eles são disfuncionais, por isso que está fazendo você sofrer. Então a minha dica é, quando você receber esses pensamentos de morte, pensamentos que te trazem angústia, que te trazem tristeza, eu quero que você dê um nome para eles. Então, como quando ele surgir, você vai falar assim, ok, pensamento, obrigado por ter vindo, mas eu percebo que você está fazendo eu ter medo de morte. Eu quero só que você nomeie ele. Por quê? Quando você agradece e nomeia ele, é como se você entendesse que você é uma dimensão além deles. E você realmente é. Ou seja, você está aqui e seus pensamentos estão aqui. Percebe que você é maior do que eles e você tem o poder de controlar eles? Sobretudo, você tem o poder de não obedecê-los. É aí que o jogo começa a mudar. É como se fosse um ônibus. Você é o motorista do ônibus e o pensamento da morte ele é um passageiro. Ele entra dentro do ônibus, mas da mesma forma que ele entra, ele pode ir embora. E melhor ainda, ele não tem o poder de pegar no volante, porque é você que está com o volante da sua vida. Tá bom? Então, atrelado a isso, além de você nomear e agradecer esse pensamento, toda vez que surgir, você precisa escrever eles num papel. Escreve, coloca isso para fora, coloca aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Isso é um processo muito importante de autoconhecimento. Quando você começa a escrever, você começa a ter a clareza do que está acontecendo na sua vida. Se questione, por que você está tendo esse medo de morrer? O que aconteceu? O processo de autoconhecimento ele é um primeiro passo da mudança, o primeiro passo da cura. E por fim, para você começar a mudar esses pensamentos aqui, precisa entender que em relação a essas crenças, a mudança de mentalidade, você precisa desfocar dos pensamentos. Ou seja, surgiu aquele pensamento de morte, comece a mudar a sua atenção. Não precisa ficar remoendo e pensando nele. Porque se você der nomes a eles e você começar a escrever, isso já vai gerar um alívio em você. Agora eu quero te ensinar uma técnica de respiração, de relaxamento. O nome dessa técnica chama-se 4, 2, 6. Significa que você vai inspirar pelo nariz durante 4 segundos, você vai segurar durante 2 segundos e vai soltar pela boca durante 6 segundos. As pessoas que mais sofrem com esse medo de morrer, ele se torna mais acentuado quando elas vão dormir, quando elas estão escuras e elas se sentem indefesas, inseguras. E agora eu quero que você faça essa técnica. Você recebeu os seus pensamentos, você dá nome a eles, entendendo que eles não são você. Começa a escrever se você puder. E terceiro, você começa a focar na sua respiração. Quando você foca na sua respiração, o pensamento ele vem e o pensamento ele vai. Essa é uma forte opção para você aprender a lidar com esses pensamentos e não sofrer com eles, beleza? Então vamos lá. Entendendo que você fez todo esse processo de mudança de crença, você precisa ir para o segundo passo, que é a exposição. Por exemplo, se você entende que ir num velório desperta algo ruim em você por causa da morte, você precisa começar a enfrentar esse medo de forma gradativa. Eu não quero que você se jogue dentro do velório, pode ser que você desmaie lá por causa do medo ou por causa dessas sensações que você sente. Mas você pode começar a dando pequenos passos. O que seriam esses pequenos passos? Você, por exemplo, pesquisar sobre um velório na internet. Daqui a pouco você vê um vídeo de um velório na internet. Daqui a pouco você se permitir entrar em contato com essas coisas que te geram medo. Ah, Matheus, mas é muito difícil para mim. Eu reconheço que é difícil para você, mas você precisa fazer isso de forma pequena, ou seja, uma escadinha de cada vez. E toda vez que você entrar em contato com esses estímulos que são muito aversivos para você, ou seja, eles geram coisas ruins, você precisa praticar o relaxamento. Mas olha a dica, o fato de você entrar com isso, você não dando bola para os seus pensamentos, que você já entendeu que pensamentos não são verdades, e que você não precisa obedecê-los, o fato disso acontecer e você focar na sua respiração, no seu relaxamento, a tendência é o quê? Você entra em contato, você vai sentir toda a descarga emocional, você vai sentir alguns desconforto, mas se você conseguir relaxar, quanto mais você fizer isso, menos medo você terá. É como se fosse na academia. Você pega 5 quilos de cada lado, daqui a pouco você pega 10 quilos, 30 quilos, 50 quilos. Você vai no velório, se você está sofrendo, daqui a pouco você vai indo e você não sofre mais. O que eu quero que você entenda é um princípio importante. Não evite aquilo que te gera medo. Se você está percebendo que tem medo de dirigir, comece a enfrentar isso aos poucos. Se percebe que tem medo de andar de avião porque acha que vai morrer, comece a enfrentando isso aos poucos.
Claro, se você tiver um acompanhamento de um psicólogo e de um psiquiatra para entrar com remédio, vão te ajudar demais a lidar com esses sintomas, tá bom? Mas eu espero que essa dica faça sentido para você de não evitar mais as situações que você tem medo. Vai indo de pouco a pouco, aí vai praticando as técnicas de relaxamento, como a respiração que eu te ensinei aqui no próprio vídeo. E o último, que também não é menos importante, é você procurar ajuda em grupos que possuem a mesma dificuldade que você. Você pode digitar aí no Facebook pessoas que têm medo de morrer ou o próprio medo lá da fobia, a fobia da morte, que é a tanatofobia. Pesquisa ela aí se tem algum grupo, entre, porque lá você encontrará pessoas com a mesma dor, com a mesma experiência, e vocês juntos vão encontrar estratégias para lidar com esse sentimento, com esses pensamentos. Tá bom? Eu espero que esse vídeo aqui seja muito útil para você. Se você passa por esse medo, eu reconheço e sinto que você sofre por causa dele. Mas eu gostaria que você entendesse que da mesma forma que você já passou por muitas coisas da sua vida, você também vai passar por este. O medo de morrer, ele tem cura e você pode voltar a viver de forma satisfatória. Para isso, tente colocar essas dicas aqui em prática. Se ainda assim você precisar de ajuda e entender que não conseguiu, procure um profissional de saúde mental, tanto um psicólogo quanto um psiquiatra. A terapia será o melhor investimento para sua vida. Não há nada melhor do que cuidar da nossa própria saúde mental. Por fim, eu gostaria de deixar aqui a mensagem que tem um filósofo que chama Epiteto. Ele tem uma mensagem muito bonita sobre a morte, que ele fala que a vida é breve. Realmente a brevidade da vida é algo que nós não temos controle. Logo, nós só temos controle no agora, onde podemos nos deleitar e aproveitar o presente. Para isso, pode parecer um pouco contraditório para você aproveitar o presente se você está sofrendo, mas aproveite o presente para procurar ajuda, aproveite o presente para você ficar com as pessoas que você ama, aproveite o presente para você fazer coisas que você gosta, e aí você vai encontrando o significado e o propósito que você quer. Tá bom? Não espere chegar um dia da morte, porque um dia nós morreremos, mas todos os outros dias não morreremos. Tá bom? Manda se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, eu quero ouvir sua opinião, o que você acha sobre isso, se você tem isso, se você conhece alguém que tem, manda esse grupo lá pro seu amigo que passa por essa dificuldade, no grupo de família, talvez seja alguém lá que precise, tá bom? O meu nome é Matheus Coelho e, como eu disse, eu sou psicólogo clínico e é um prazer falar e te ensinar aqui uma ciência que pode não só ajudar você, mas ajudar também o mundo todo. Fica aqui um forte abraço, tchau, tchau!